Boa noite, secretário Salomão. Passo a palavra à vereadora Jane Lacerda e ao vereador Gilson Figueiras para fazerem suas considerações e questionamentos. Com a palavra. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Vou passar para a Jane primeiro, depois eu vou fazer algumas perguntas. Boa noite a todos, boa noite, Salomão. Nós resolvemos chamar aqui para esclarecer um pouco sobre a contratação, sobre a abertura desses novos cargos. E nós gostaríamos de saber quais seriam esses cargos, tanto o efetivo, né, quanto o cargo comissionado. Boa noite, presidente José Maria, boa noite, mesa, diretora, vereadores, vereadoras, público presente. Com uma grande satisfação que eu venho aqui hoje. Vocês já ouviram isso da minha boca. É uma honra, eu tenho um carinho muito grande e uma apreciação pelo Poder Legislativo. Respeito muito essa casa, respeito todos os vereadores que aqui estão, então me sinto muito honrado, vereadora, com o convite e com muita tranquilidade eu informo a vocês que esses cargos que estão sendo solicitados pela administração do município, não pelo prefeito exatamente, mas pelos secretários que compõem essa administração, é para cumprir uma política pública que é característica do professor José da Mata e Cabo Rominho, que é de atender com eficiência, presteza, humanização, todos aqueles que compõem o município, né? Todos os cidadãos que compõem essa cidade que a gente tanto ama. Cidade não, todo o município. Então foi solicitado por vários secretários, incluindo a minha pasta, que nós pudéssemos ter mais alguns servidores no campo administrativo para que nós pudéssemos melhorar o atendimento e a qualidade do serviço público. Foi feito um levantamento no segundo mês de mandato e nós chegamos à conclusão de que esses números de 6 servidores compondo o cargo de assistente administrativo e 3 compondo o cargo de agente administrativo, seriam fundamentais para que nós pudéssemos encaminhar bem as políticas municipais, né? Visto que nós ampliamos demais o serviço público, né? Com aumento do horário de atendimento, por exemplo, nas creches, na policlínica, nas UBSs, em outros campos, e principalmente, quando a gente fala de administrativo, a gente lembra muito do centro administrativo. E o fato de nós abrirmos a prefeitura no horário comercial completo, respeitando assim o cidadão que paga o seu imposto, então nós percebemos que seria de fundamental importância ampliar. Visto que, por exemplo, para o atendimento lá no balcão, aquele de ponta, aquele que atende verdadeiramente o cidadão, nós tivemos já que remanejar servidores de algumas secretarias, como a de planejamento, para que ocupassem aquele posto. Visto que os nossos servidores são servidores de 6 horas, então a necessidade de outros para comporem aquela função eram necessários. E nós percebemos que seria necessário também que nós ocupássemos essas funções na qual eles foram retirados. Então essa necessidade, ela está aí, e a gente tem certeza que com os servidores que nós temos, com a qualidade desses que compõem aquela prefeitura, e com esses que, se essa casa assim o permitir, nós vamos melhorar significativamente o atendimento para aqueles que mais precisam, que pagam os impostos. Então essa foi aquilo que justificou o surgimento dessa possibilidade de nós atendermos a necessidade com o chamamento, eu chamaria de chamamento, daqueles que passaram
no concurso público de forma honrosa e respeitosa. Eu não lembro se a senhora perguntou sobre o cargo da Procuradoria, mas qualquer coisa depois a gente comenta também. Depois vou perguntar. Não, mas também em respeito à população de Ubá, a gente sabe que a maior parte dos setores da prefeitura está sobrecarregado com funcionários, né? Você tem uma relação da quantidade de terceirizados e funcionários comissionados em relação a outra gestão, a mais? Eu posso garantir para a senhora que o atendimento tem melhorado e posso garantir para a senhora que nós estamos com um custo de mão de obra, um custo referente aos servidores, bastante inferior ao mesmo período do ano passado. Quero aqui colocar que, enquanto o ano passado, na gestão anterior, nós estávamos ocupando a folha, nesse exato momento, com 44% da receita líquida, esse ano, nesse momento agora, nós estamos com 38,2%. Então, esses números, que equivalem a mais ou menos 1.996 servidores efetivos e comissionados, eles estão atendendo bem e de forma bem mais contida no que se refere àquilo que nós tínhamos o ano passado. São 1.996 servidores comissionados e efetivos, mais 960 servidores terceirizados, que aí eu prefiro não me ater muito, porque cada secretaria controla o contrato desses servidores terceirizados. Repete para mim quantos funcionários? 1.996 servidores. A verdade, se tem menos servidores do que o ano passado, vereador, eu não posso te informar. Eu posso informar que a gestão está sendo muito mais eficiente e conseguindo atender com muito mais presteza e com custo menor junto à receita corrente líquida do que a gestão anterior. Eu atribuo a isso, sem dúvida nenhuma, a melhoria na qualidade da gestão, a melhoria da arrecadação. Nós arrecadamos já nesse primeiro quadrimestre, vamos pegar o primeiro trimestre, já 21 milhões de reais a mais do que a gestão anterior no mesmo período. Isso tem feito com que nós possamos melhorar esse atendimento sem ferir lei de responsabilidade fiscal, sem ferir a austeridade pública, pois afinal foi isso que nós nos comprometemos no período de campanha e vamos continuar fazendo durante o nosso governo. Nós tivemos aqui denúncias, né, da doutora Mirandinha, de vários funcionários desqualificados, né, que não tinham qualificação técnicas, e eles tinham, às vezes, que sobrecarregar os que têm. Você tem ciência disso? De forma nenhuma. Eu não tenho ciência, mas eu tenho ciência que nós precisamos, sim, fazer melhor uso dos nossos servidores, respeitando-os e fazendo com que nós tenhamos mais servidores efetivos de carreira, porque eu quero pontuar aqui, eu, enquanto profissional de carreira, que sou 23 anos de serviço público, 2 cargos no Estado, eu valorizo muito os nossos servidores. E tenho, pessoal, por experiência própria, que o município tem de mais importante na sua máquina são os seus servidores. A minha pasta, por exemplo, a qual eu tenho a honra de servir o cidadão, né, ocupando, se não fosse a qualidade dos nossos servidores, que, apesar disso tudo, todos os dias, não vou dizer que reclamam, mas falam: Salomão, precisaríamos de mais pessoas para compor. Se não fossem esses servidores, sem dúvida nenhuma, a carreira dos demais no município teria um problema muito grande, devido à fragilidade da nossa legislação trabalhista, no qual nós estamos empenhados arduamente para corrigi-la, sabe? Salomão, há muito não se vê uma greve, né, nessas gestões passadas. No caso dessas greves por falta de pagamento dos monitores, você não acha que pode ser uma má administração por contratação de uma empresa que não tem qualificação, às vezes empresa que
que não tem assim, vamos pôr uma ficha limpa, que foi embora e não pagou os profissionais, isso aí já é um sinal de que está faltando qualificação para essas pessoas que estão assumindo esse posto de contratações, porque foi feito por inegibilidade, né? Alguém lá dentro contratou. Houve avaliação, a gente está questionando assim, a qualidade desses profissionais, porque são muito dinheiro envolvido, né? Muito dinheiro envolvido. Inclusive, os profissionais estão sem receber há 2 meses. Então, para melhor atendimento à população, a gente tem que começar pelos funcionários, né, que sejam terceirizados da prefeitura. Eles têm que receber o pagamento. Vereador. E isso, que eu lembre, não tem acontecido, eu não lembro de nenhuma gestão, né, em tão pouco tempo, que já tem uma greve por falta de pagamento. Eu atribuo isso à democracia do nosso governo e o respeito àquilo que a população define como seu direito e aquilo que nós lutamos para que isso ocorra. Essa é a minha atribuição ao fato do servidor ter mais voz no nosso governo do que em outros. Sobre a inegibilidade, sinceramente eu não entendi, porque esse processo não se faz na contratação de terceirizadas. Mas foi feito. Foi feito emergencial, contratação emergencial por inegibilidade. Não, a contratação emergencial, senhora vereadora, ela é feita por licitação num tempo um pouco mais curto. Inegibilidade não se faz nesse processo, não. Mas todas as contratações da prefeitura que eu tenho visto, principalmente de assessoria jurídica, são por inegibilidade. Por falar em assessoria, talvez seja a assessoria da senhora que não esteja observando bem. Senhor, então acho que o senhor tem que se, com todo respeito, se inteirar mais sobre o que está acontecendo dentro da prefeitura, porque os contratos de jurídico foram todos feitos por inegibilidade. Nós estamos falando de contrato inclusive, jurídico ou de recente da aviação UBA, de 9 milhões, também foi feito por inegibilidade. Senhor presidente. Vereador Gilson, com a palavra. Quero agradecer aqui a presença do Salomão. Nós fizemos esse documento aí junto com a vereadora Jane aí. Pedi os outros secretários também que faça igual o Salomão está vindo aqui, porque quando a gente entra com o documento aí, os vereadores, é para nós fazer os questionamentos, é para ajudar a população de Ubá. Nós não estamos fazendo questionamento aqui para agradar A, B, não. Você comentou aí a respeito de 3 cargos de agente, 6 cargos de assistente, esqueceu da Procuradoria, né? Por que o Executivo optou para criar um novo cargo comissionado de coordenador jurídico, já que ele gosta aqui, na época da vereança passada aí, de economizar e tudo, não seria melhor economizar os cofres públicos, criando uma atribuição ao Procurador-Geral? Vereador, eu agradeço demais a sua... Porque vocês falam sempre em... Não, mas eu continuo falando, eu acho que isso a gente faz com eficiência na gestão e nós vamos melhorar muito a arrecadação. Agora, sobre essa questão do cargo de assessor jurídico, no que se refere aos pareceres da Procuradoria, em primeiro lugar, eu quero dizer aqui que eu respeito muito aquele setor. A Procuradoria, sem dúvida nenhuma, se não é o coração, é um dos principais órgãos e tem a sua independência garantida, né? Essa é uma solicitação deles, da Procuradoria do município, não do prefeito, né? Inclusive, cumprindo uma portaria a portaria 19.149/2024. Essa portaria que atribui o estatuto, o regimento interno daquela casa. O que nós estamos cumprindo é aquilo que a gestão anterior observou junto à Procuradoria, que era necessário, devido ao aumento, à mudança da lei de licitação, o aumento da demanda, a necessidade da criação de um setor específico que centralizaria todos esses serviços referentes aos pareceres do município. Isso aqui nós estamos, eu estou vindo aqui, pessoal, trazendo a voz dos nossos procuradores, que eu tanto respeito e acredito que vai ser de extrema importância, visto que a gestão do professor José da Mata e Cabo Rominho, a sua eficácia, o seu trabalho árduo, aumentou em mais de 30 pareceres nos últimos dias aquela casa. Ou seja,
o trabalho da administração tem feito com que a Procuradoria esteja sobrecarregada na apreciação e fazeres desses pareceres. Então, é para isso que nós estamos aqui defendendo a criação desse cargo para atender única e exclusivamente aquele setor da prefeitura. Inclusive, eu digo que eles já nomearam, entre aspas, visto que essa casa tem, ou deveria, ou poderia, ou é aquilo que a gente pede, né, que ela permita que isso seja aprovado, ele já tem até a pessoa específica para ocupar esse cargo, indicado pelos procuradores e procuradoras dessa casa. Quem seria? Caroline Barros, tá, pessoal? Ela é estagiária de pós-graduação daquele setor, e ela tem 2 anos de extrema competência e que os procuradores necessitam da habilidade e da condução do trabalho dela lá. Por isso eu venho aqui pedir humildemente, vamos ouvir os nossos procuradores. Outra coisa que eu vou fazer uma outra pergunta, que você sempre fala sobre gastos, transparência e tudo. O município, ele já está no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Ele enfrenta limitações orçamentárias para a criação desses cargos, desses 10? Nós estamos com uma folga jamais vista nos últimos 20 anos. Nós estamos com 38% da nossa folha comprometida com servidores, seja eles efetivos, terceirizados e outros. E por que quando a gente pede a prestação de conta, por que não mandou para nós lá, para a gente verificar? Se pedir a mim, só pode ter certeza que estará na sua... Tem um requerimento do colega vereador Zé Roberto depois aí, com todo respeito ao secretário, que eu falo, o prefeito nomeia o secretário, quando o vereador entra com um documento de 15 dias, 10 dias ou 20 dias, favor responder aos outros vereadores, para a gente debater aqui junto com a população, que esse requerimento dele tem mais de 15 dias. E a outra, senhor presidente, você falou ali, há setores defasados que precisam de mais serviço público na prefeitura atualmente? Tem alguns setores que, quando a gente vai conversar com o secretário de obras, meio ambiente e outros setores, vocês estão querendo 10 cargos aqui, sendo que setores da prefeitura lá, vocês já conversaram com outros secretários que está precisando de alguma coisa nas outras secretarias? Foi a primeira fala minha, vereador. Eu disse que nós estamos... Então, vocês não estão dialogando com o secretário, não. O que foi passado para nós lá, com todo respeito, está faltando mão de obras lá no setor. Está aí o colega vereador, e isso eu não vou entrar em detalhes. Não, está faltando muito, vereador. Esse aqui é no campo administrativo, é para nomeação dos servidores via concurso público. Mas está faltando muitos servidores. Você pode ter certeza que a nossa política de valorizar o servidor e entender que ele é peça fundamental da máquina, nós entendemos. Com responsabilidade, com respeito à coisa pública, mas todas as secretarias têm um déficit significativo de servidores, e nós vamos fazer um estudo muito aprofundado para que nós possamos aumentar e melhorar a qualidade do nosso serviço público. Eu percebo isso, às vezes muita gente coloca que contratar, às vezes, gera gastos, prejuízos. Não é assim que eu vejo em cidades próximas a gente, que tem uma arrecadação muito superior à nossa, muito superior, e com um número também superior de servidores, mas servidores que atendem aquilo que é determinado ao serviço público, que é devolver para a população em serviços de qualidade. Outra pergunta aqui, quantos procuradores efetivos e comissionados a prefeitura tem hoje, na parte dos seus governos? Esse número exato eu não tenho aqui, tá? Esse número eu não tenho aqui. Como eu disse, é até a gente deve até procurar saber, mas a gente traz tanta autonomia àquele setor. Eu não estou dizendo que isso me exime de saber quantos procuradores nós temos, não. Mas me qualifica a confiar naquilo que eles dizem e naquilo que eles necessitam e pleiteiam. Senhor presidente, eu vou deixar para os outros colegas vereadores, para o final tem só mais uma pergunta. Senhor tá bom? presidente, deixa eu fazer uma pergunta. Vereadora Soninha. Boa noite a todos.
Ô, Salomão, eu já tinha entrado com um pedido aqui nessa casa e hoje eu reiterei ele, entendeu? A respeito desses cargos. Por que não pode ser verificado os funcionários que já são concursados efetivos da casa? Há possibilidade disso? Se chamá-los? Esses cargos que vocês, né, estão criando, há possibilidade de dar esse cargo para quem já é funcionário público, para que eles, entendeu, assim, para que a prefeitura gaste até menos. Esses 9 cargos, vereadora, é para nós buscarmos no concurso público de 2020, exatamente para que eles se tornem funcionários de carreira, no qual eles têm acesso, têm mais direitos e podem contribuir com maior qualidade. Então, são todos efetivos, menos o cargo de coordenador de pareceres da Procuradoria. Todos esses 9 agentes e assistentes são cargos que serão efetivos. Então, porque, igual eu falo, um exemplo, né? Vamos supor, eu sou funcionária de carreira. Então, eu sou encarregada, por exemplo, da policlínica. Né? Então, por que eu, como, né, funcionária, já por que me tirar dali, tipo assim, me voltar para a recepção e eu ganhar o mesmo que eu ganho? Vamos supor, eu ganho 5 mil reais. Você vai botar a Jane lá, que não é funcionária, não é nada a ver, para ela ganhar 5 mil. Você poderia deixar eu, que já sou, né, concursado efetivo, ganhando esse 5, já era menos um gasto para a prefeitura. Eu gostei muito da sua sugestão, vou levar isso ao secretário da sua pasta. Porque isso foi uma das denúncias, né? Vários funcionários efetivos foram realocados em locais de menos importância para colocar outras pessoas, né, comissionadas. Entendi, mas isso... Esses funcionários efetivos que foram relocados, será que eles não poderiam cobrir essas lacunas que estão faltando? Porque são capacitados, são efetivos, passaram em concurso público também. Sim, isso cabe ao modelo de gestão. Cada prefeito que assume atende a um modelo de gestão e é assim que ele observa a sua prerrogativa. Agora, motivo de denúncia, o fato do prefeito ou secretário que tem a prerrogativa sobre o posto de fazer as alterações, eu acho que não se sustenta. Eu acho que você pode discordar daquilo que o prefeito se propõe, ou o seu secretário, e isso é legítimo, e o nosso governo é muito tranquilo quanto a isso, mas eu não recebo isso como denúncia, não. Eu recebo como modelo de gestão, e que, respeitando aquilo que foi programado e comprometido na campanha, é aquilo que nós vamos cumprir no nosso governo. Salomão, pensa nisso direitinho, inclusive tem um pedido meu, entendeu? Porque valoriza muito o servidor público. Eu não estou falando nem por mim, claro, né? Eu já estou aposentando, já estou indo embora. Mas valorizar quem está ali, entendeu? Porque isso incentiva muitos funcionários. Vereadora, sua voz soa muito alto no nosso governo, pode ter certeza que a gente olha com muito carinho. Muito obrigada. Senhor presidente. Vereador André, a palavra. Tá. A portaria que o senhor citou, Salomão, boa noite primeiro, boa noite. Seja bem-vindo aí. 19149, ela requer o que mesmo? Que aqui no nosso, a gente pesquisando aqui, ele está direcionado a uma aposentadoria, não a essa criação de cargo. 19049, eu falei 19149. Oh, desculpa, perdão, vereador, 19049. Tá. Aqui está a justificativa dos próprios procuradores. Tá. Se vocês sentirem a vontade de lê-la, né, aí vocês vão ter a fala dos próprios procuradores. Não é só porque, como foi falado, não entendi. Só para mim Peço entender. desculpas. Não, tranquilo. Tá? Aí eu tenho alguns questionamentos aqui, só para a gente poder também raciocinar junto aqui. A função hoje da nossa procuradora Taline, qual que é a função dela hoje lá no Ela é a procuradora-geral do município. Tá. Aí eu vou dentro do projeto está aqui. O cargo comissionado de coordenador visa a coordenação da equipe de pareceres e estudos jurídicos destinados à Procuradoria-Geral do município. Não seria essa também a função da Taline? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo,
a minha função de secretário é me responsabilizar por todos os setores da minha secretaria. Certo. Só que se eu não tiver pessoas competentes e habilidosas para conduzir o processo, você pode ter certeza que eu não dou conta. Não dou. Não estou falando isso por ela. Certo. Tá? Mas eu estou falando assim, é necessário que nós tenhamos pessoas capacitadas e nós que estamos à frente de uma pasta ou de um setor como esse, que nós possamos até ter a tranquilidade de olhar, observar e evitar erros que possam comprometer o governo e até mesmo o município, sabe? Eu estou aqui, essa minha fala, eu peço até escusas aqui, que eu estou quase que repetindo aquilo que está aqui, sabe, o vereador? Mas é importante para a população. Não, claro, ciente. claro. Eu estou querendo porque, dizer, assim, para não parecer plágio, e nem que eu estou tão aprofundado assim naquilo que aqui contém. Porque quando o senhor diz assim, que precisa de uma alta competência para exercer tal função, e aí entra, né, novamente a mesma pergunta. Um cargo que é tão bem remunerado, um cargo como procurador... procurador, porque o cargo de coordenador é o cargo mais baixo de coordenador. Exatamente. Não, mas aí o cargo que é tão bem remunerado, e uma das atribuições dela seria essa de coordenar essa equipe. E aí que vem essa minha pergunta e essa dúvida. Sim. Por que não esse cargo que já é tão bem remunerado, que é a procuradora, não exerce essa função? Sabe o que os procuradores colocam aqui, senhor vereador? Eles colocam que, devido ao aumento da demanda dos pareceres e devido também à Lei 14.133, que altera todo o processo licitatório do país, exacerbou aquele setor, principalmente desse tipo de parecer. Entendi. Sabe assim, é o que está escrito aqui, através da demanda dos procuradores. Inclusive, senhor vereador, essa justificativa está assinada por ela, porque ela coordena, mas, na verdade, não é uma demanda dela, e sim dos demais procuradores daquela casa. Certo. O senhor Bruno Cássio de Paula Santos, qual é a função dele lá no Prefeitura Municipal hoje? Dentro da Prefeitura Municipal. E você está falando do assessor jurídico Bruno Cássio de Paula Santos. Qual a função dele hoje dentro da Prefeitura Municipal? Eu acho que é o assessor jurídico ligado à empresa de prestação de serviços da Secretaria Municipal de Educação. Tá? É porque eu procurei aqui no portal da Transparência, eu procurei vários Brunos aqui, tem vários Brunos, porém não existe esse Bruno Cássio de Paula Santos. O presidente já me lembrou, é o Bruno de Divinésia, é o assessor da empresa de consultoria educacional do município. Sim, a parte. Educacional? Sim. Educacional? Sim. Tá. Inclusive, é aquele que esteve presente na explicação do plano de carreira dos professores, no qual o senhor esteve presente e outros vereadores. Sim. Posso? Pode. É só em questão, mas o Bruno ele não poderia estar dentro da prefeitura, porque ele é de uma terceirizada, da Nasaro, né? E ele atuaria na segunda instância. Como primeira instância, ele não poderia estar dentro da prefeitura atuando. Não teria, no caso, uma criação de cargo para colocar ele aqui? Sinceramente, vereador, assim, eu não posso falar em nome dele, mas se for o Bruno que eu estou pensando, ele já tem uma carreira estabilizada e não seria esse cargo aqui o que ele almejaria para a sua carreira, não. Mas ele é um preposto, ele não poderia, ele teria que estar na segunda instância, e não em primeira instância ali, né? Dentro da prefeitura, ele não tem nenhum cargo lá que ele possa ocupar. Até mesmo por isso que ele não está no portal de transparência. Não está. Eu não sei o que a senhora se refere como preposto, assim. É porque a prefeitura ela contratou vários escritórios de assessoria, né, jurídica. Né, nós sabemos, são 3, parece, escritórios contratados. E o Bruno faz parte de um deles. E ele não poderia estar atuando ali na primeira instância dentro da prefeitura. Senhora vereadora, só se fosse criado um cargo para ele. Né? Não, senhora, assim, eu deixo isso para o nosso prefeito definir aonde aquele que ele o contrata atue, né? Eu acho que a gente tem que respeitar a separação de poderes, e eu acredito que, do mesmo jeito que eu respeito essa casa, eu peço o mesmo respeito à gestão do professor Zé da Mata, porque eu acho que ele tem a atribuição de colocar
ou de ouvir os servidores. Não, ou de senhor, desculpa, Só um minutinho. não é questão de respeito. Dessa forma, o senhor Só um minuto, André. Deixa a vereadora Não, concluir. é só que a palavra estava comigo. A palavra estava Não, eu comigo. sei, é só porque ele dirigiu a mim, André. A questão de respeito, não. A questão da gente estar aqui é cumprindo o nosso papel de questionar. Eu concordo que você pode até achar que todas essas contratações, que a prefeitura está com a folha enxuta em relação às gestões passadas, mas não é o que está transparecendo. Então, assim, não é questão de desrespeito, é questão de cumprir a nossa função de fiscalizar e de procurar saber e responder à população que nos cobra. O desrespeito não está sendo contra o professor da Mata, está sendo contra nós de questionar. A gente está questionando porque a gente vê dúvida nisso aqui. Porque o Bruno, o senhor Bruno Castro de Paula Santos, ele não simplesmente está na área da educação, ele opera na articulação em todas as áreas do município. A gente sabe disso e vocês sabem muito bem. Todos os vereadores sabem que quando reúne lá nas manhãs com o prefeito, ele é um dos articuladores político do nosso prefeito, da nossa prefeitura. Então, a pergunta é exatamente essa, porque ele exerce um papel que seria da nossa procuradora jurídica. Ele exerce esse papel. Então, a minha pergunta é exatamente essa. Qual é a função dele lá e por que dessa criação do cargo? Porque quem faz essa articulação e essa coordenação aqui, na maioria das vezes no qual eu tive a forma presencial lá dentro, eu vi que quem fazia essa articulação era ele. Então, o meu questionamento, que é legítimo por se exercer esse cargo aqui de vereador, ele é legítimo, é exatamente sobre isso, entendeu? Então, vereador, eu reitero a minha fala, das participações desse advogado no nosso município, eu sempre o consultei quando se tratava das questões educacionais, Inclusive, aqui no meu próprio celular tem vários questionamentos referentes a isso. Inclusive, nesse momento agora, nós estamos trabalhando na elaboração daquele reajuste dos 3,27% que ainda faltam para que nós possamos cumprir o piso. Assim, a minha ligação com ele é essa, tá? Eu só vou, assim, sobre a procuradoria, eu prefiro não responder por ela, tá? Ficou bem entendido, então. Senhor presidente. Vereador Breno, com a palavra. Boa noite, colegas vereadores, público presente, as pessoas que nos assistem de casa. Salomão, muito obrigado por aceitar o convite de vir aqui esclarecer para nós, vereadores, um pouco dessas questões aí que estão sendo levantadas em relação a esse projeto de lei. O senhor falou aí sobre uma empresa de consultoria ao qual o Bruno pertence. O senhor saberia me falar o nome? Não vou lembrar o nome aqui, não. Tá. E o senhor fala também para querer demonstrar a eficiência da gestão sobre o aumento de pareceres. Eu gostaria de saber do senhor se esses pareceres foram elaborados pela procuradora, a doutora Thaline, ou se há uma consultoria contratada, principalmente para dispensa de licitação. O senhor saberia me dizer? Eu quero só reiterar aqui que não existe dispensa de licitação, a não ser quando a compra seja um valor ínfimo, tá, pessoal? Abaixo dos 60 mil, assim. Eu não, por exemplo, na minha pasta, não passou esse negócio de dispensa de licitação. Deixa eu só corrigir, só um minutinho. A consultoria foi contratada por dispensa? Não, eu vou mais uma vez. Não existe dispensa de licitação. Inegibilidade. A lei de licitação é uma só, é a 14.133, e por ela se dá todos os processos licitatórios. Algumas modalidades existem. Por exemplo, a contratação de um artista, ela é feita por inegibilidade. Breno. A contratação de um serviço no qual um escritório advocatício é expert, é especialista e demonstra resultado, ele é feito por inegibilidade. Então, assim, essas coisas acontecem, tá, pessoal? Mas isso é garantido por lei, é tudo dentro da lei 14.133. Eu quero te parabenizar pelo conhecimento, O senhor mostrou um conhecimento, mas o que eu quis dizer é em relação à inegibilidade.
se os pareceres que foram feitos até hoje, foram feitos, os pareceres foram dados pela Procuradoria ou por uma empresa que foi contratada por esse processo de inegibilidade. Essa é a pergunta que eu fiz, porque o senhor falou sobre a gestão, né? Entendi. A eficiência da gestão em dar os pareceres aos projetos. É isso que eu questionei. Na minha concepção, vereador, é pela Procuradoria. Eu não acho que eles iriam diminuir tanto o seu tamanho, fazendo com que uma outra empresa fizesse algo nesse sentido, tá? Agora, se eles se consultam, aí é outra coisa. Então, eu gostaria que só na questão dessa parte do cargo em específico, a gente está falando sobre o cargo de coordenador. Se fosse possível, eu gostaria de ouvir também a doutora Thaline, talvez aqui presencialmente, para que ela pudesse explicar para nós como funciona hoje a composição da equipe dela. Nós sabemos que são 7 procuradores, se eu não estiver enganado, né? Que ela pudesse aqui vir falar quais são as atribuições de cada um, né? E qual a real necessidade de estar se criando esse cargo. O senhor falou sobre uma exigência do TCE, na verdade tem uma orientação, tanto do TCE quanto do TCU, para que possa organizar um setor da prefeitura. Então não existe uma obrigação, em momento algum obriga-se que seja criado. A gente tem uma orientação do TCE e do TCU que seja organizado ou padronizado esse setor de parecer dentro da prefeitura. É isso? Você me permite, vereador? Sim. A relatora ali, no qual eu parabenizo pelo trabalho, ela fez esse questionamento a mim, sabe? E eu fiz questão de fazer essa ponderação, caso esteja na descrição aqui, eu fui claro na resposta dizendo, não há uma obrigação, mas uma orientação, tá? Isso eu fiz essa ponderação. Justamente, é uma orientação, e a minha pergunta, talvez a gente possa fazer essa pergunta diretamente à procuradora do município, porque essa orientação de organização e padronização de um setor de pareceres, talvez os procuradores que já existem hoje na prefeitura, eles possam ser remanejados para cada um lá dentro da sua atribuição ser o responsável por esse parecer. É isso que nós gostaríamos de saber da procuradora. Concordo e respeito a opinião do senhor, vereador, mas eu reitero, isso aqui é uma solicitação da Procuradoria como um todo, sabe? Então, assim, creio que talvez a resposta dela seja, estou atendendo uma demanda dos demais colegas que aqui estão. Mas isso não passa de uma análise minha, sem falar em nome deles. Tá certo, vereador? Seria uma forma, independente do salário ser baixo, né? O senhor citou aqui, está também aqui no projeto, 4 mil, 6 mil, agora me fugiu aqui o valor. Mesmo sendo esse valor baixo, é uma forma também de estar economizando aí para os cofres públicos, né? Se conseguir dentro da própria prefeitura remanejar e organizar esse setor. Por isso que eu estou solicitando aqui. Vereador, se você me permitir também, uma compra bem feita, um processo bem elaborado, eu vou dar um exemplo para o senhor. Nós vamos economizar para o município esse ano algo em torno de R$1.100.000 na manutenção dos ares condicionados da prefeitura. Isso eu atribuo aqui ao trabalho incessante dos nossos servidores. Então, assim, esse R$1.100.000 de economia pagaria com tranquilidade todos esses servidores que aqui estão. E nós vamos avançar, vereador, senhor vereador, meu amigo, nós vamos avançar muito em outros contratos que vocês vão, assim, se sentir orgulhosos, não por nós, mas pelos servidores que existem nessa casa, tá? O contrato, por exemplo, a licitação que nós vamos fazer da empresa de alarme, nós vamos economizar algo em torno de 1 milhão e pouco, e alguns outros que eu vou deixar no decorrer, para vir aqui a essa casa, a convite de vocês, com o maior prazer, para poder mostrar que nós vamos avançar muito, economizar muito, e eu confio muito que esses servidores aqui serão fundamentais para que nós possamos avançar. Presidente. Só para dar sequência, voltando agora aos primeiros cargos, que são os 3 cargos de agente administrativo 1 e os 6. Todos eles vão ser chamados pelo concurso. Eu não sei se foi uma falha do projeto,
ou se realmente não existem. Vocês falam aqui que existem mais de 40 pessoas aprovadas em concurso à espera já de serem chamados para os cargos de assistente administrativo. Para os de agente não está constando aqui no projeto. Passou despercebido ou não tem as pessoas esperando, né? Senhor vereador, o projeto não foi elaborado por mim, né? Eu acompanho todo o procedimento e a causa dele, tá? Mas eu posso verificar isso para o senhor, tá? Caso não tenha, né, esse concurso vigente, porque eu pesquisei, eu não achei, as pessoas ainda esperando serem chamadas, teria que ser feito um novo concurso público, né, para poder atender de acordo com o que está no projeto, porque o projeto fala em cargos, né, que vão ser chamados do concurso, correto? Esses dois têm a demanda, esses números têm a demanda. Sim, só não veio então especificado no projeto, seria isso? Porque no projeto ele não veio. Com certeza, vereador, com certeza. Eu posso garantir que sim. Tá, eu queria depois, então, que o senhor pudesse, né, nos confirmar em relação a isso. Pode contar comigo. Só uma pergunta diante disso aqui. Essa portaria, né, que foi prorrogada, no 18.527, ela foi prorrogada para que a gente possa preservar justamente esses cargos, essas pessoas que passaram no concurso público. Então, é garantido que esses 9 cargos serão ocupados exatamente por essas pessoas que estão esperando. Então, são essas pessoas que irão ocupar esse cargo. Vereador André, eu quero fazer um compromisso aqui com você. O nosso governo pretende ampliar, olha o que eu estou falando, ampliar o número de servidores efetivos e reduzir a insegurança jurídica e a insegurança dos nossos servidores terceirizados, desses funcionários. É isso que nós vamos fazer. Mas até para que isso ocorra, a gente precisa de mão de obra para poder elaborar essas coisas, sabe? Mas é uma luta nossa. É uma herança maldita que nós herdamos, não pelo trabalho dos mesmos, porque eles exercem com a mesma honraria aquilo que os efetivos fazem. Mas, assim, eles precisam ter a segurança que o serviço público oferece. E nós vamos lutar por isso. Então, eu, como servidor público, eu quero lutar por isso. A garantir, então, que esses 9 cargos serão das pessoas que passaram no concurso público? Absoluta. Absoluta. Vereadora Jane, qual a relação? Só um minutinho. A vereadora tinha pedido ali. O vereador André lembrar o seguinte: quando for falar, pede a palavra, porque senão atropela. Ela já tinha pedido a palavra. Mas o senhor deu a palavra a ela sem eu concluir, senão eu perco meu raciocínio. Não, mas o vereador André entrou no meio da conversa do senhor. Agora eu vou dar a palavra a ela depois. Ele já errou, o senhor depois eu volto para o senhor. Tá bom. Vereadora Jane. Não, só para questionar ao secretário administrativo, pedindo uma cautela nas averiguações das contratações por inegibilidade, porque eu vou te falar dos contratos que foram feitos por inegibilidades que chegou ao nosso conhecimento. Né, o contratante município de Ubá, contratado Federico Pasqualino, sociedade individual. Né? Nós temos o processo 24/2015, contratação por inegibilidade, tá? No valor de R$174 mil. Depois nós temos um segundo contrato, presta atenção, importante. Nós temos um segundo contrato do Nazário e Lima, Sociedade de Advogados. Também foram contratações por inegibilidade. O processo 12/2025, o contrato. Tá? Então, a gente... e tem um terceiro, né, assessoria também. Também por inegibilidade, tá? Esse foi, deixa eu ver o valor dele, foi o contrato 26/2025, no valor de R$294 mil. Eu até entendo que a prefeitura tem economizado em alguns setores, mas não adianta economizar e jogar o dinheiro em vários escritórios. Inclusive, tinha uma de consultoria também, por inegibilidade, 2.400.000, mas parece que foi recuado. Né? Assim, mas estão fazendo vários contratos, sim, por inegibilidade. Desculpa, a da Oliveira foi emergencial. Vereadora, deixa eu interromper a senhora um pouquinho. Está saindo totalmente fora do foco do convidado. Não, a minha preocupação é a falta de informação. Deixa eu só concluir. Está saindo totalmente fora do foco, do objetivo do convidado aqui.
O convidado veio aqui para falar de um projeto com contratação de funcionários efetivos e de confiança, que a gente chama, né? E está indo para um outro lado de contrato de inexigibilidade, isso aí mais é para uma CPI. Ou então um interrogatório que está tendo aí. Então eu vou ter adentro, eu quero que vocês façam perguntas em cima do contrato, do projeto que está aqui. Fora disso que está aqui, tem portal de transparência, tem a prefeitura à disposição, o vereador nunca foi brecado, acho que de fiscalizar ou de ir lá e perguntar, né? Mas vamos ater ao projeto de lei que está aqui, que é para isso que a gente fez o convidado vir aqui. Posso para explicar concluir, sobre então? o projeto de lei. Posso concluir? Só que eu vou pedir para ele não responder, mas tudo bem. Eu só questionei porque foi comentado sobre o processo de inegibilidade, ele inclusive deu uma aula de que é inegibilidade, eu só estou questionando que ele não está a par, então, do que está acontecendo. E eu espero que esses dados sejam reais, porque se ele não tem conhecimento disso lá dentro, é preocupante. Então, aqui, outra coisa, sobre os cargos, mas ele me falou que uma Carolina Barros seria ocupado um desses cargos. Eu ouvi. E ela seria concurso público? Pois é, então não são todos os cargos que são efetivos. Tem um comissionado. Isso. Só isso a dúvida. Mas isso Dentro dos 9, só os 9 são Vereador André, efetivados, só um que não. deixa eu passar a palavra para o vereador Breno. Pode com a palavra, vereador Breno. Pode tentar contribuir, senhor presidente? Pode, Breno. Você me dá licença. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, Salomão. Muito obrigado pela presença aqui, por ter aceitado o convite, estar aqui nessa casa. Quero também agradecer a toda a população que está aqui. Isso mostra a força do povo de Ubá, estreitando esse vínculo entre casa legislativa e população. Sobretudo, agradecimento especial a toda a comunidade ali da Miragaia. Muito obrigado, isso me motiva demais. E queria dar uma pequena contribuição com relação a esse discurso, porque realmente é uma situação que eu ainda vou continuar com o meu conceito de que era para ser discutido isso em comissão. Aqui é um momento onde a gente tem aqui várias pessoas, isso daqui pode se delongar até 3 horas da manhã, a gente não chegar em resultado nenhum. Então, peço mais uma vez objetividade, todas as perguntas são de extrema pertinência, mas que estejamos também preparados para poder fazer as perguntas. Igual quando fala em inexigibilidade, a gente entende que é uma forma incorreta de contratação. Existe a inexigibilidade, que é uma contratação direta, que é completamente diferente, que em casos de, maioria das vezes, de escritórios de advocacia, pelo vínculo, pela confiança, sobretudo eventos artísticos, isso é realmente aí, contratado, isso é comum em todas as contratações, até mesmo aqui nessa casa, a Pleno, acredito aí que todos vocês sabem como que foi a contratação da Pleno, foi por INEX, está aqui o nosso ex-presidente, o Zé Roberto, e fez a contratação dessa mesma forma. Então, assim, é comum isso acontece. Então, assim, eu acho que o assunto não é esse, vamos voltar para a pauta. A gente tem aqui, Salomão, você chegou a passar uns dados, muito importante a pergunta dos colegas vereadores, que a gente tinha um gasto de 44%, certo? E esse gasto hoje ele é de 38%, correto? Com o pessoal. Então, a gente teve uma economia de aproximadamente 7%, não é isso? Sobretudo 7% com o serviço prestado de maneira ampliada, porque a gente tem uma economia de 7% com a policlínica funcionando em ampliação de horário, a gente tem a Secretaria de Saúde com horário ampliado, a gente tem o balcão da Prefeitura com horário ampliado, isso, as creches, isso com a diminuição do valor. Então, esse é o primeiro ponto, acho que a gente já venceu isso. Outra questão que também foi muito bem colocada, a questão do servidor público efetivo, que é uma pessoa que passou em concurso, eu, minha família, que tem outras pessoas efetivas aqui. Então, assim, a gente sabe a importância que é, e sobretudo para o município, que a gente está falando de contribuição ao BAPREV. Então, a gente tem aí um panorama de 10 cargos, certo? 9 efetivos. Esses 9, obrigatoriamente, tem que seguir a lista. E acredito que todos nós temos acesso à lista. Então, a gente não precisa ficar perguntando quem que vai contratar, quem que vai ser. Está ali a lista. Foi o concurso feito na última gestão, em 2020. Essa lista tem que ser seguida. Ponto. Não tem discussão. Tem que seguir essa lista. Certo? A não ser quem desistir, obviamente. Então, assim, vamos ser objetivos. Existe essa lista, 9 cargos, todo mundo já sabe quem que é. Quem vão ser os 9 cargos. Ponto. E existe um cargo de comissão, que
Porque aí realmente concordo com toda a pergunta, é uma pergunta que eu iria fazer, que foi muito bem colocada aí pelos nobres colegas vereadores, por que desse cargo de comissão? A gente tem uma procuradora, a gente tem toda uma estrutura, só que eu apurei, e pela fala do Salomão, é uma estagiária, que esteve presente já há muitos anos, pelo jeito foi estagiária de graduação, de pós-graduação, é uma estagiária que faz parte, que a própria Procuradoria já elegeu ela e solicitou à Secretaria para poder ter essa robustez, sobretudo na prestação de serviço. Então, assim, eu acho que esse é o panorama, queria dar essa contribuição, e acho que, assim, né, só para a gente entender esse objetivo, né, porque a gente está aqui, né, nessa casa, e eu acho que a gente deve respeito. E, mais uma vez, quero agradecer a toda a população da Miragaia que está aqui. Senhor presidente, antes que a Aline fala ali, eu discordo com o colega Samuel, porque se tem a prerrogativa dos vereadores aqui para entrar com requerimento, para convidar, é para a população saber o que está acontecendo aqui, nós convidamos, ele tem que respeitar o requerimento, e outra, igual a colega vereadora Aline ali, está aqui, ó, nós recebemos sexta-feira, Aline, esse documento. Então, colega vereador Samuel, a casa aqui é prerrogativa para os 15. Se tem regimento, é para cumprir. Então, por isso, nós convidamos ele aqui, é para a população saber como que é os 10 cargos, como que é feito e tudo quanto há. E outra, quando, senhor presidente, nós entrar com um documento aqui na casa, convidando o secretário, igualzinho, ele foi convidado para a comissão, só que nós tínhamos entrado com requerimento. A prerrogativa da casa é para nós, todos. Porque o Salomão, ele ia vir na comissão, não ia vir? Então, esse requerimento da colega vereadora aqui, da Aline, é para os 15 vereadores. Então, com todo respeito agora, os secretários do prefeito, quando nós, vereadores, entrar com o documento aqui, é para mandar para casa. Agora, requerimento aí para Miragaia ou Bari, tem que resolver mesmo, tem que asfaltar e colocar dinheiro. Porque fazer promessa, a população já está cheia de promessa. Tem que resolver problema. Só isso. Presidente, como ele me citou, eu tenho direito de falar. Vereador Gilson, o que o nobre colega disse aqui é o que realmente eu também tinha dito antes. Vamos nos ater ao projeto, ao objetivo, à discussão. Nós estamos desviando o assunto para outras coisas que eu acho que não é o correto. Senhor presidente, Vereador. ele falou do requerimento da Miragaia. Requerimento da Miragaia, com todo respeito, precisa mesmo a Miragaia, o Bari e todos os lugares. Eu falei aqui do convite, é totalmente diferente. Nós fizemos um convite, eu e a vereadora Jane, com todo respeito, passou aqui no plenário dessa casa, convidando o Salomão. Eu fico feliz de você vir aqui para explicar para a população. Pergunta se a população sabe aí, ou esse negócio dos 10 cargos aí. Quanto que vai dar o impacto, mais ou menos? Da onde que vai tirar? É do dinheiro do contribuinte, quem paga imposto. E quem paga imposto? É só nós, vereadores, aqui? Não. Toda a população que paga. É só isso, senhor presidente. Senhor presidente, como ele me citou, eu vou justificar, o nobre colega vereador, tem quanto tempo que ele está aqui na vereança, hein? Quanto você já trouxe de recurso para a cidade? Eu acho que... Não, eu acho que eu trouxe mais do que você, confere aí. Tem vários recursos seus que não chegou, não. Deixa ele falar, que ele ouviu, agora deixa ele falar. Vamos ser educados e estudar mais um pouquinho antes para você ter propriedade de falar. Você gosta de falar muito, agora você vai escutar um pouquinho. Não, eu não estou falando diretamente, então agora você escuta um pouquinho. Você tem muito tempo que está aqui como vereador, acho que você não trouxe nem metade dos recursos que eu trouxe aqui para essa cidade. E outra coisa que eu vou te falar, né, eu quero conferir, faço questão, isso porque você tem muito tempo. Você podia ter solucionado e ajudado a Miragaia lá, e ela está abandonada. Já que você citou a Miragaia, você nunca fez nada para lá. Então, assim, antes de você falar... A ponte, você nunca fez nada. Morador, a ponte lá, gente. Pode continuar. Eu deixo... Só para continuar... Espera só um minutinho, Samuel. Só um minutinho. Eu vou deixar para a palavra livre isso para vocês dois, tá bom? Você pode anotar aí, na palavra livre vocês falam. Vereadora Aline. Bem, boa noite. Obrigado, secretário, pela presença, por ter vindo tão prontamente, atendido o nosso pedido. Eu gostaria de dizer, eu sou a relatora do projeto, e eu fiz alguns questionamentos para sanar qualquer dúvida, qualquer questionamento que tenha. Então, eu quero agradecer porque o senhor respondeu até a mais do que eu pedi, tá? A gente vê que tem muita transparência. Eu estou efetiva na prefeitura há 22 anos, então eu sei como que funciona essa questão de mão de obra, de recursos humanos. Quer dizer, a gente está num setor
E todo mundo acha que tem muito. Isso nós servidores públicos, passamos muito por isso. Né? Porque quem está de fora fala assim, nossa, está lotado de servidor, mas não sabe também que está lotado de serviço. E é muita coisa. Tá? A burocracia, né, os programas, a gestão, hoje, ela é muito diferente do que era anos atrás. Tá? A gente vê hoje, vamos falar aí na saúde, que é o que eu domino mais, seria uma equipe de uma unidade de saúde. Não é só aquelas pessoas que estão ali. Às vezes o agente de saúde está digitando, tem muita questão burocrática. Aí acha que não está fazendo nada porque não está na rua. Porque não sabe o tanto de burocracia que tem para fazer. Então, esses setores aqui, às vezes fala assim, porque está no balcão, já está com... Cada balcãozinho já tem uma pessoa, né? Cada guichê já tem uma pessoa. Mas não sabe como que eles depois têm que se virar para finalizar o trabalho. Porque no atendimento só ali não finaliza o trabalho. Então, nós sabemos que precisa, então eu parabenizo, tá, a gestão da Mato por estar desde 2020 e com necessidade de funcionário e não chamou até hoje. E nós sabemos o tanto que nós, servidores, pedimos para poder contratar. Isso não é para diminuir o trabalho do servidor, não. Né? Porque às vezes pode estar pensando aí que é para diminuir. Não é. É justamente para atender melhor a população. Porque se a máquina não funciona... Infelizmente, quem vai sofrer é o cidadão. E eu quero parabenizar mais uma vez a gestão do Damata, ao senhor, pelas situações que foram colocadas na questão que já foi falado, mas eu vou repetir, da creche, porque tem pais e mães que vinham na gente. O pai pega 7 horas da manhã no trabalho, tem que deixar o filho 7 horas da manhã na creche. Como é que faz? Agora não, 6 horas da manhã pode deixar. Então o pai vai tranquilamente e leva seu filho. Para isso acontecer... Teve que ter despesa, teve que ter mais contratação. Tá? Presidente, está saindo fora do assunto. Então, presidente, eu não estou fora não, porque eu estou falando de servidor, de trabalho do servidor, que nós estamos falando de contratação. Acho que tem que... Vereadora, vamos falar sobre o projeto. Eu estou falando sobre o projeto. É para todos. A importância de ter mais servidores. Né? Então, acho que a vereadora não soube interpretar muito bem o que eu estou falando. Né? Então, é o seguinte... Precisa sim, e o senhor respondeu aqui várias questões, está aqui à disposição, na hora de votar eu ia pedir para ler o parecer, porque eu pedi para incluir essas respostas ao parecer, tá? Então, aí fala assim, né, que eu vi aqui, pessoas às vezes têm que dar uma... É complicado. Atribuições do cargo, porque eu vejo que o que mais incomoda aqui é a questão do cargo de coordenador, porque a pessoa não tem noção de que é uma procuradoria do município. Se a gente atribuir a um servidor efetivo a esse cargo, não vai dar certo. Né? Igual tem outros cargos na saúde também, que não vem ao caso aqui, que não adianta. Tem que ter uma pessoa que você vai... Por que é por INEX? Porque tem que ter algo que está específico para aquele serviço, que mostra que é capaz, que, tem, né, que já tem uma experiência para poder andar. E outra coisa, essa moça, essa servidora, essa profissional que estão pleiteando contratar, que é a pedido da própria Procuradoria, ela já está lá como estagiária desde a gestão passada. Você deve estar achando, né, que é coisa nova, que é contrato. Não é. Já tem, eu acho que, eu não sei, né, mas aproximadamente 5 anos que ela está lá naquele lugar. Então, ela já se tornou uma pessoa que já conhece o serviço, ela vai fazer o que ela já está fazendo. Só que o estágio acaba. E não pode contratar. Então, o cargo comissionado vai dar fluidez àquele trabalho, né? Vai melhorar. E com isso respinga, gente, na população. Nós temos que entender que todo o trabalho do servidor público é na população. Aquele que está atendendo lá no posto, aquele que está atendendo no balcão, aquele que está lá dentro da sala também na procuradoria. Tá? Isso tudo é para benefício da máquina andar, para funcionar a gestão. Então, aqui, ó, atribuição do cargo de coordenador, Salomão. Coordenar tecnicamente a elaboração de pareceres jurídicos nos processos administrativos que tramitam no âmbito da Procuradoria-Geral, organizar os fluxos de distribuição, revisão e finalização de pareceres e estudos jurídicos, garantindo uniformidade e qualidade técnica das manifestações, padronizar modelo de pareceres, notas técnicas e resposta a consultas jurídicas, de forma a garantir consistência nos entendimentos jurídicos da Procuradoria,
prestar apoio direto ao procurador-geral na análise de matérias jurídicas complexas, subsidiando a tomada de decisão institucional, acompanhar a tramitação de processos administrativos sensíveis, como licitações, contratos, convênios, concessões, termos de ajuste e responsabilizações administrativas, gerenciar prazos, prioridades e demandas de cada setor jurídico, otimizando o tempo de resposta da Procuradoria aos demais órgãos da administração pública, elaborar relatórios e estatísticos, técnicos e estatísticos sobre a produção da Procuradoria, subsidiando decisões estratégicas do Executivo, acompanhar atualizações normativas e jurisprudências, mantendo a equipe jurídica atualizada e orientada com base nas melhores práticas jurídicas, fomentar a integração entre a Procuradoria e as demais secretarias municipais, especialmente em temas que exijam assessoramento jurídico preventivo, e zelar pelo cumprimento dos princípios constitucionais, que vocês sabem quais são. Então, isso daqui é só para dar rapidamente, né, eu li rápido justamente para vocês entenderem, e não é um serviço simples, né? Eu acho que eu conversei com alguns funcionários, todos sempre falam a mesma coisa, ainda falam assim, não, mas no outro setor também precisa. Se a gente for ver, a prefeitura inteira precisa de mais funcionários, porque aumentou demais o serviço, tá? Então, olha qual a atribuição do cargo de coordenador. Então, eu pego a procuradora do município, coloco esse cargo de coordenar. E aí, e a função dela, quem vai fazer? Então, tem casos e casos, tá? Tem casos que dá para pegar aquele servidor efetivo e colocar, mas tem casos que não vai ter um que tenha expertise. E isso é atribuição do Executivo. E eu creio que essa casa vai entender isso. Acho que poderiam até ter ido lá na Procuradoria conversar, né? Para ver de perto o trabalho deles. 6.000 processos em andamento da Prefeitura. Eu tinha esquecido esse número. Para 6 procuradores. Então, assim, é muita coisa, gente. Tem que ir lá para conhecer. E quando tem alguém que consegue coordenar isso Conclua, aqui, ó, vereadora. temos que entender melhor o serviço, né? Então, eu quero só parabenizar, agradecer. A resposta está aqui. Tem muitos questionamentos, faz parte do parecer, já está no SAPL, está na internet, né? Qualquer um tem acesso ao parecer da comissão, tá? Que ela é favorável, né? Como relatora, coloquei como favorável, e espero que sejam feitos mais concursos, né? Justamente porque tem outros benefícios. Na saúde precisa, porque nós precisamos de valorizar o servidor, tá? Porque a gente pega o terceirizado, às vezes faz curso, o contratado dá curso, capacita aquele servidor para ele sair. Vereadora, conclua, por favor. Né? Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, Só um minutinho, vereador. Eu gostaria, antes de perguntar, quem ainda não falou sequer a palavra? Senhor presidente. Pode ir. Os dois primeiro, depois eu volto em vocês. Mas aí eu vou perder o raciocínio de novo. Perdão, mas eu acho que eu tenho que dar o direito de todos falar. Todos vão falar. Vou deixar ele falar, depois ele falar, depois o senhor fala. Só um minuto, vereador. Senhor Domingos. presidente, José Maria Fernandes, nobres pares, senhores assessores presentes, plateia, público que nos assiste em casa, imprensa, boa noite a todos. Senhor secretário, quero agradecer ao senhor pela sua presença aqui para esclarecer esse fato, a criação desses cargos, que será muito importante para o crescimento, né, e mão de obra daqui da cidade. Quando a gente fala em criação de cargo, geralmente as pessoas já pensam logo, nossa, vai expandir, vai alterar a folha de pagamento. Então, para a população ubaense não ficar espantada em relação a isso aí, eu gostaria que o senhor falasse em relação aos salários, se o senhor puder me responder. O primeiro salário da procuradora, por favor. Os agentes administrativos, assistente administrativo e também o cargo de coordenador, se o senhor puder, por gentileza. Alene, primeiro. O salário líquido do coordenador de pareceres jurídicos da Procuradoria é de R$ 4.050,66. O salário do assistente administrativo líquido é de R$ 2.967,82.
bruto foi solicitado a mim o líquido, tá? Não, ele já está no... Vereadora Jane, só um minutinho. Vereadora Jane, por favor, a senhora está falando dos 9 cargos e mais o cargos. Se a senhora quiser saber a respeito de outros funcionários, tem no portal de transparência. Entendeu? E fala no microfone, por favor. Valor bruto dos cargos. Ah, tá. Esse é o valor do total. E o valor do agente administrativo, aquilo que ele leva para casa, é R$ 1.946. 1.946, 2.967 e 4.050. Senhor secretário, muito obrigado pela explicação. Disposição. Mais alguém que não... O Breno? Ô, Breno, pode falar, depois o Edeito passou a vez para você. Presidente, por favor, não respondeu o da Taline, da procuradora. Ela não está no projeto, vereador? Não, mas ela não está projeto. Mas está se contrato. Portal de transparência, vereador. Tá, 25.400. Ué, então, você questiona se a senhora está com... Eu sei. Se a senhora está discordando ou discordando, discorda lá. Eu sei, mas É no o povo portal de tem que transparência, saber não tá que aqui. um jurídico ganhar 25.400 e Vereadora, o objetivo... necessitar de contratar mais. Vereadora, Ela não tem competência para fazer o cargo, tem que se dispensar ela e contratar mais pessoas, então. Vereadora, eu não tô dizendo que a senhora está certa ou está errada. Vereadora, eu não estou dizendo que a senhora está certa ou que está errada. Eu estou falando que o objetivo da conversa aqui é sobre um projeto com criação de 9 cargos e mais um, né? Então, agora, se a senhora quer saber o salário do José Maria Fernandes, só vai no portal de transparência. É respeito lá ao dinheiro público. Para que contratar? A senhora vai lá, vê, uma pessoa fala, que explica. ganha 25.400, ela tem que ser capaz de fazer o trabalho, senão tem que mandar embora. Por favor, a palavra. Senhor presidente, só para concluir, em relação à explicação que a Aline deu aí no final sobre as perguntas, eu quero só parabenizar, por mais que ela ache que é cinismo, não é, me ajudou muito. Eu passei o final de semana lendo as perguntas, as respostas. A senhora acabou de falar que é cinismo da minha parte, mas não é. A única coisa que me causa estranheza, a senhora citou todas as atribuições do cargo que foi, né, que está sendo criado, que está passando aqui pela Câmara. Só que em 12 de julho de 2016, a Lei Complementar 188, é a lei que diz respeito à criação do cargo de procurador. Se nós pegarmos para ver, as atribuições são muito parecidas, né? E a vereadora colega Jane falou, e eu também concordo, uma pessoa que tem um salário, né, de R$25 mil, ela subentende, né, que ela hoje é que tem a maior conhecimento jurídico dentro da prefeitura, subentende que ela tenha total capacidade, né? Porque uma das justificativas, eu destaquei aqui a número 4, ela fala que o coordenador, uma das atribuições do coordenador é prestar apoio à procuradora. Então, assim, volta a falar, uma pessoa que detém esse salário, que subentende que tem autoconhecimento jurídico, ela quem deveria apoiar as procuradoras lá existentes. Então, por isso que eu volto aqui a afirmar, depois eu queria ver com o senhor presidente ou com o Jones, qual é a forma legal de nós convidarmos, tá, a doutora Taline, para que nós pudéssemos entender melhor as funções e atribuições, tanto da equipe dela, quanto desse cargo de criador que está sendo criado. Vereador, se me permite, o senhor está certíssimo, esse tipo de questionamento ele é fundamental, tá? Mas eu reitero assim, uma explicação humilde, não quero aqui substituir a fala da procuradora, mas isso aqui é uma demanda da procuradoria, não necessariamente dela. Que isso consta, não vou dizer a criação do cargo, mas o estabelecimento desse setor lá dentro, desde a gestão anterior. Então, assim, eu faço aqui uma defesa da Taline, porque eu conheço e sei da competência dela, mas isso não tira o direito e o dever de vocês de questionar, dos senhores e senhoras de questionarem, tá? Mas eu precisaria colocar essa situação, porque, assim, eu confio, tenho certeza que nós não teríamos um nome tão bom para o momento quanto ela, tanto que foi escolhido, mas eu entendo a preocupação, acho válida, mas eu reitero, é uma demanda dos procuradores. Apesar de estar assinado por ela,
é uma demanda dos procuradores. Mais algum vereador que não falou? Eu, senhor presidente. Vereador Edei. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores que aqui estão em casa, primeiro agradecer aí o secretário Salomão, né? Gentilmente veio aqui para falar para a gente sobre esses cargos. Primeiro, acho que a gente tem que compreender, e eu sempre falei isso aqui nessa casa, né? Sempre falava e continuo falando, dessa forma de ter concurso público, né? Para que possa dar garantia. A gente, em outras administrações, a gente já observou aí a respeito de contratação de funcionários sendo pagos e por terceirizadas, né, como está acontecendo aí. Então, acho que a gente trabalhar aí no serviço público, acho que colocar efetivos, eu acho que é muito bom. Então, parabéns aí por estar aí sendo chamado. Com certeza, eu acredito que esses cargos, Salomão, secretário, eu acho que com a criação desses cargos, eu acho que é uma forma também de a gente atender melhor a população. Acho que é isso que é o intuito, né, do projeto, né? Porque a gente vê que, né, a gente colocou aí que são repartições abertas mais cedo, funcionando na parte da manhã, que não funcionava, e outros meios aí que a vereadora Aline colocou, outros também já colocaram, como o senhor também colocou. Mas, com essa contratação desses funcionários, vou fazer duas perguntas. Com certeza, isso trará benefício para a população com essa contratação. E outra, nesse concurso feito lá em 2020, que está indo hoje sendo chamado aí esses 9 cargos, qual o número de pessoas ainda que passaram um concurso que não foram chamados e que há possibilidade de ser chamados para ocupar cargo aí, porque uma vez que nós estamos aí sabendo que vai ter a UAI, né, parece que todos sabem, já foi falado aqui há poucos dias, que segundo as informações serão também funcionários efetivos. Se hoje está com essa deficiência de funcionários para atendimento ao público, as pessoas ali, como proceder para frente aí, caso, né, essa exigência, né, do governo para a implantação da UAI aqui no nosso município. Então, mais uma vez, te agradecer já de antemão aí, Zé Maria, porque todo mundo já falaram aqui, né, e agradecer mais uma vez aí, eu acredito que foi muito bom a sua explanação aqui para nós. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor vereador, EDI. Eu gostaria de dar um exemplo para tentar ilustrar a fala do senhor. Dando uma olhada no consolidado do Tribunal de Contas do Estado do ano passado, verificando algumas cidades, Viçosa, Ubá, obviamente, Muriaé, eu percebi uma coisa que me chamou muita atenção. Hoje nós estamos aí colocando servidores efetivos, contratados e terceirizados, aí na casa dos 2.800, né? Muriaé, só de servidores, tira aí os terceirizados. Vamos trabalhar só com os comissionados e os efetivos. Ubá, vou voltar um pouquinho, 1996, Muriaé, 2.686 servidores. A população de Muriaé, segundo as estimativas de 2025, porque o censo foi em 2022, Muriaé tem 108 mil habitantes e alguma coisa, Ubá tem 107 mil habitantes e alguma coisa. Só que os números mudam. A riqueza produzida nesse município é a segunda maior da zona da Mata Mineira. Nós temos um PIB aí na casa de 3,5 bi, e Muriaé é um PIB de 2,6 bi. PIB é a riqueza produzida no município, estado ou país durante um ano. Olha como nós produzimos mais riqueza. Mas aquilo que chega em você, servidor, é lastimável. Quando fala em receita, a nossa receita é muito ruim. A receita per capita de cada um de nós aqui gira aí em torno de R$ 3.600 por ano. O que é isso, pessoal? É aquilo que vem de
transações diretas, que vem do Estado, que vem da União, que é arrecadado no município. É isso que chega para cada cidadão. Muriaé chega a 4.700. A receita do nosso município, nós estamos sonhando com 500 milhões para esse ano. Muriaé, o ano passado, transitou por 728 milhões de reais. Eu atribuo, sim, sem a menor sombra de dúvida, no número de servidores que lá estão empenhando o papel forte, afinco, e transformando aquela gestão numa gestão mais eficiente. Os nossos que aqui estão já fazem muito. O que a gente precisa agora é aumentar os números e fazer com que esses números se transformem em qualidade. E é isso que eu peço humildemente a vocês. Então, só para tentar ilustrar, vereador, eu não sei se eu respondi, se eu ilustrei, se é isso aí. Obrigado. E Viçosa na mesma linha, tá, pessoal? Quando a gente fala Muriaé, querem assustar um pouquinho? Querem assustar? O PIB de Viçosa é quase 1 bilhão a menos do que o nosso. E a arrecadação do município é maior do que a nossa. Tá bom? Não tá, não. Senhor presidente, a respeito da UAI, eu queria só ilustrar uma situação aqui, por favor. Rapidinho, né? Rapidinho. Tá. Nós tivemos uma visita, até o vereador Lucas esteve conosco lá em Leopoldina, e nós levantamos uns dados com relação ao UAI, vereador Edei. Como iniciou o trabalho lá? Iniciou com um coordenador, com 2 estagiários na recepção, 2 estagiários, para que ele possa ajudar, 8 colaboradores para o atendimento, profissionais efetivos do município, que já são efetivados, que já trabalham no município, e foram deslocados, para essa unidade de atendimento, 2 estagiários do PROCON, que já estavam lá estagiando e foi transferido. Fala como que começa, e não é simples. E também, hoje, atualmente, tem a Junta Militar, que hoje ela presta o serviço. A Junta Militar, ela cede um funcionário. O PROCON cede um funcionário efetivo hoje, como funciona Leopoldino. E hoje, esses colaboradores efetivos fazem mais de uma função. Então, é esse cenário. E como que está o estágio da UAI em Ubá hoje? Infelizmente, ela está estagnada. Posso? Infelizmente, ela está estagnada. Nós tivemos um estudo aí, por último, inclusive lá, no setor responsável no Estado, e ela está parada, ela não progrediu tanto, infelizmente, mas como que funciona, como que funcionou, como iniciou o trabalho em Leopoldina, esse é o cenário. Senhor vereador, com certeza tem um tempo dessa pesquisa do senhor junto a ela, e eu acredito não, eu tenho certeza que o senhor fala com propriedade. Só que nós já estamos com a proposta prontinha aqui, eu estou com ela em mãos, até com os números, assim, a questão do imóvel, a metragem do imóvel, tá? A fala é praticamente a mesma coisa, não sei se altera, um coordenador, um técnico em informática, 1 a 2 servidores de limpeza, 3 a 4 recepcionistas, 6 a 7 servidores efetivos para a carteira de identidade, 5 a 6 atendentes para o trânsito, e o restante da equipe do atendimento é montada por eles próprios. Para quem não sabe, essa UAI é a Unidade de Atendimento Integrado, ela é fundamental para a ponta, para o servidor, que vai tirar uma identidade. O nosso sonho é até mesmo o passaporte, Isso é um sonho. O servidor, a senhora e o senhor, não pode ter dificuldade de tirar uma segunda via de identidade. Ir para outro município para fazer com que isso ocorra. Algumas cidades do nosso entorno já têm essa unidade desde 2009. Nós estamos caminhando para 20 anos de atraso. 20 anos de atraso. É necessário, vereador, concordo com o senhor, que possamos acelerar isso. Agora, o que é interessante
é que essa proposta está caminhando depois do encaminhamento desse projeto. Porque a unidade de atendimento integrado, ela já demanda todos esses servidores assistentes que nós estamos solicitando aqui. Então, assim, se o projeto talvez não estivesse em andamento, nós estaríamos em um outro momento articulando a possibilidade de repensar uma nova proposta. Mas, de imediato, o que nós estamos solicitando é para atender, desafogar e respeitar os servidores que lá estão hoje. Sim, é a questão da UAI, assim, a gente está bem inteirado, porque nós iniciamos esse projeto, né, e com outros vereadores também que têm lutado contra isso. Com relação ao espaço, o imóvel, ele foi reprovado já algumas vezes, infelizmente, existe uma exigência muito grande diante de tudo aquilo que é o cenário da UAI, dessa unidade. Então, só para deixar, né, isso claro, nós temos nós vamos dar todo o nosso empenho para que isso aconteça. Só que, diante desse início que Leopoldina teve, a gente pode pegar como exemplo, né, que dá para a gente também poder otimizar aquilo que nós temos em mãos. A gente consegue otimizar isso. E isso aí, vamos trabalhar junto para que isso possa acontecer, que com certeza será um benefício muito grande para a nossa cidade, e não é à toa que nós estamos nessa luta, né? O meu assessor, ele tem essa pauta aí desde muito tempo, e a gente está, eu também, para a gente poder isso fazer funcionar. Senhor presidente. Vereador Zé Roberto. Eu não vou nem fazer pergunta, que todas as perguntas já foram feitas, mas eu vou fazer alguns comentários em cima da fala do secretário e dos vereadores também. O secretário, primeiro, agradecer o senhor pela presença. O senhor ia vir segunda-feira passada, aí veio hoje, né? E, de fato, o vereador Samuel falou aqui em falar na comissão, né? O senhor viu na comissão, mas aqui que é o local do debate. Embora a comissão também seja discutido os projetos, mas com um tempo muito reduzido, e na comissão não tem a presença da população. Então, acho que aqui seria... E o senhor não tem problema quanto a isso, prova disso é a desenvoltura do senhor aqui nessa casa, em responder as perguntas. O senhor é um professor, domina bem as palavras, né? Sabe como colocá-las. Os professores que aqui passaram mostraram o domínio da palavra, os que estão aqui nessa casa também têm mostrado o domínio da palavra e sabem dominar e expressar muito bem. O senhor iniciou a fala do senhor, entre o justificativo e outros da criação dos cargos. O senhor disse que essa gestão foi mais eficiente que a outra em relação ao percentual de cargos. Mas não foi o que a prestação de conta mostrou para nós aqui. Esse dado aí, o senhor está, né, o senhor trouxe para nós de uma forma equivocada ou quis realmente passar isso aqui para os vereadores, né? Não sei qual foi a intenção, mas se foi, né, foi um erro, né? Segundo a prestação de conta que foi apresentado para os vereadores no último quadrimestre do prefeito anterior, no dia 26 desse ano, o gasto com os servidores foi 38% e não 44%, como o senhor disse, né? Prestação de conta aqui que foi nos apresentado pelo controlador do município, o Marcelo Paiva. Então, há aí um desencontro de informação e o que foi apresentado aqui foi oficial, né? O senhor me permite? Sim. O senhor falou o terceiro quadrimestre? O último quadrimestre. Não, o senhor está certíssimo. Eu falei o primeiro quadrimestre, a comparação temporal. Nós estamos no primeiro quadrimestre. Mas aí, eu estou fazendo a comparação dos mesmos. Na prestação de conta, está assim, o resultado a média dos últimos 12 meses. O senhor está certíssimo na resposta, como eu também estou. Eu fiz uma comparação do nosso período com o mesmo período do ano anterior. Entendi. Entendeu? Talvez assim, foi mais vantajoso para a gestão atual dizer que no meio do mesmo mês, né? Mas se a gente fazer a comparação anualmente, o prefeito está gastando menos que a gestão no atual momento, né? Outra coisa que os vereadores falaram muito, questão de transparência, tem no portal transparência, tem tudo lá, salário e tal, mas está se apegando muito a isso, mas eu tentei procurar contrato da Oliveira no portal transparência, a gente não consegue achar. Se algum vereador encontrou, me passa ele para a gente discutir,
não tem nada a ver, o presidente pediu para falar sobre não falar mais do contrato, mas é para justificar a situação que nem tudo está no portal Transparência. É uma crítica que a gente faz, né, ao governo, e ainda dentro da introdução da minha fala aqui, senhor presidente, a gente tem que deixar bem claro para a população que está aqui presente, quase 150 pessoas nos acompanhando agora ao vivo na nossa TV Legislativa, que aqui dá a impressão em alguns momentos que a gente está no ringue. É um defendendo o prefeito, outro, e a gente não pode trabalhar dessa forma. A gente tem que trabalhar esses cargos. Qual vai ser o proveito para a população? Vai ser bom? Ótimo, vamos provar. Não vai ser. A gente tem que trabalhar dessa forma e não é querer defender o prefeito a todo custo e querer ferrar o prefeito a todo custo. Assim, a gente está vendo uma insistência muito grande, por exemplo, justificar os cargos. E aí na comissão, eu vou falando assim, que vai vindo na cabeça, que a gente vai lembrando. Nós tivemos uma reunião de comissão que falamos desse assunto, acho que alguns vereadores estavam presentes nesse dia, e eu pedi explicação, a vereadora Aline, ela é uma servidora do município, mais de 10 anos, né? Não sei se... vou falar a data aqui para não errar. Ela tentou... 20. Não queria nem falar a data não, vereador, mas tudo bem. A senhora explicou para a gente, e eu achei interessantíssima a explicação da vereadora, quando ela disse para nós assim, que esses cargos poderiam ser utilizados nos postos de saúde, nos PSFs, que está faltando a gente para trabalhar, e esses cargos poderiam estar cobrindo essas pessoas, essa defasagem nos postos de saúde. Seria interessante, quantos postos de saúde, o Paulo sabe, módulo de um lá, já trouxe a reclamação aqui, que não tem agente para ir fazer lá a visita. Então, seria interessante que esses agentes, olha, eles vão ficar no posto de saúde. Aí, logo em seguida, nessa reunião, entrou o secretário de Planejamento, que deu uma outra explicação, que esses cargos não seriam usados nos PCF, seria usado na parte administrativa, e a maioria deles atuando na dívida ativa, porque tinha muito processo de cobrança e precisava de pessoas para poder agilizar esse processo de cobrança na dívida ativa. Então, assim, a gente fica... Qual que é a real motivação dos cargos? Trabalhar na dívida ativa, aumentar... Qual que é essa... Aumentar a arrecadação... A gente sabe que para ter obras precisa, mas já antecipou o pagamento de IPTU. O refis, que é dividido de tantas vezes, foi dividido 4 vezes. O IPTU, que era pago até dezembro, está sendo pago até com desconto, agora está sendo pago até só no meio do ano, antecipou. Então, assim, essa coisa de aumentar a receita, é importantíssimo, mas a receita, gente, nós não produzimos nada. Tem empresários aqui o empresário, quando ele quer aumentar a receita dele, ele aumenta a produção. Eu produzo 50, eu vou produzir 60, 80, guarda-roupa, sofá e tal, para aumentar a arrecadação. Nós não temos isso. A nossa receita vem do suor do povo. Então, a gente tem que trabalhar melhor essa forma de aumentar a arrecadação. Ótimo, tem que aumentar a arrecadação? Precisa. Mas a custa de quê? A custa do povo. Então, se amanhã, por exemplo, surgiu aqui esses novos cargos, vai trabalhar na creche para receber as pessoas, vai aumentar o número de vagas? Não vai ser lá vai ser pela terceirizada. Então, a gente, quando traz esses assuntos aqui que vão aumentar, a gente tem que ter... Esse cargo vai ser usado aonde? Especificamente aonde? Vai ser aonde vai atender mesmo o povo ali? Ou vai ser outros objetivos? O salário, por exemplo, o vereador Domingo foi perfeito. O salário não dá nem assim... O agente administrativo, 1946, não é, a gente não está falando aqui em salários, assim, isso aqui vai trazer um rombo no município. O cargo de coordenador, 4 mil, esse que a gente está batendo aqui, 4 mil ele é 4.050, não é um rombo para o município. Só que tem atribuições aqui, que são de uma pessoa, por exemplo, igual a menina aí, a procuradora, que eu ainda não conheço, não tive o prazer de ser apresentado a ela, ninguém me apresentou a ela, né? Vou conhecer ela ainda, mas ela deve ser uma pessoa muito qualificada. E assim, para exercer talvez esse cargo aqui, teria que ser uma pessoa tão qualificada como ela. Não conheço a outra moça também, aliás, uma observação, já conversaram com a moça, que vai ser a coordenadora do projeto. Se o projeto for ser aprovado, o projeto não foi aprovado ainda, e já tem o nome de uma pessoa para assumir o cargo.
E as meninas falaram, a vereadora Jane, o vereador Breno também falou que a atribuição da menina aqui, a procuradora, 25 mil reais, né? E as atribuições são semelhantes à do cargo de coordenador que está aqui no projeto, que foi criado aqui, né? Então, são semelhantes. Então, assim, se eu contrato alguém para poder fazer o trabalho que é semelhante, no mínimo você vai tirar um pouco de trabalho da outra. O salário vai diminuir, não vai. Se ela está ganhando 25 mil, é porque ela é competente e ela sabe fazer o que ela foi contratada para fazer. Merece receber o salário que está recebendo. Mas e aí? A que vai entrar agora, vai fazer o serviço também dela, vai diminuir, e o salário? Me causou um pouco de estranheza, como o secretário, ele se sentiu desconfortável quando tocou no assunto da inegibilidade, a gente viu que ele se sentiu desconfortável, e também quando perguntado pelo vereador André, o senhor não soube responder, o senhor me intitulou como Bruno de Divinésia, o senhor não soube falar qual a empresa que ele está sendo contratado, né? Então, assim, com estranheza, porque ele está dentro da prefeitura quase que diariamente lá, conversa com os vereadores, né? E assim? Como uma pessoa entra lá dentro, está trabalhando e a gente não sabe com quem, para qual escritório ele está prestando serviço? Então, a gente tem que trabalhar mais essas questões para ficar claro o que Dá uma concluída aí, né? Chame a atenção de outros, não posso deixar de chamar de você também. Muito obrigado, presidente. Eu vou terminar, só para concluir o raciocínio. Essas pessoas que estão aqui, o que elas esperam da gente é a questão do debate, para não se é justo criar, o que isso vai trazer de bom para o município. Vai aumentar o atendimento no PSE, vai ter? Ou vai ser para ficar lá dentro querendo agilizar processo de cobrança das pessoas, né? A gente tem que ser mais transparente nessa forma de como atuar para que esses cargos eles tragam de fato benefício. Qualquer um de nós aqui, se você contratar uma pessoa para fazer a faxina na sua casa, você espera que ela faça a faxina em todos os locais, direitinho, da forma como o senhor contratou ela para fazer. Então, a gente precisa dessa transparência aí com esses cargos, né? Vai ser bom? Vai ser, mas aonde que vai ser? Então, a gente notou algumas coisas aqui, a prefeitura, por exemplo, já há tanto tempo trabalhando, e só agora que notificou que precisa de coordenador, né? Por mais que os procuradores falaram que existe a necessidade, né? Mas por que só agora está criando isso? Né? Então, qual que é a conversa que está sendo com os procuradores? Seria interessante ouvir a procuradora, não só ela, mas os outros também, trazer nessa casa, ouvir qual que é a demanda, né? Então, ficam algumas colocações assim, que a gente precisa esclarecer. Muito obrigado pela compreensão, presidente. Com a palavra o secretário. Senhor vereador, assim, agradeço o carinho por mim. E a gente fica feliz enquanto professor quando a gente observa que um aluno passou ele, né? Eu tenho muito orgulho de ter sido seu professor e acredito que você hoje supera o seu mestre com relativa tranquilidade. Bom, sobre o contrato, eu te informo que ele está no link do portal da transparência. Depois eu posso te passar. E sobre a questão dos contratos, até mesmo como professor, eu respeito muito aqueles que me ouvem e procuro me preparar da melhor maneira possível para poder falar sobre. Esses contratos são feitos pelas secretarias que os solicitam. Os procedimentos passam pela Secretaria de Administração. Mas, por exemplo, se a Secretaria de Planejamento quer contratar alguma empresa, obviamente com aval do prefeito, ela o faz por conta própria. Por exemplo, o contrato da Oliveira, ele é feito pela Secretaria de Educação. Nós ajudamos no procedimento. A nossa Secretaria de Administração é uma secretaria meio, ela faz esses procedimentos para as demais. Por exemplo, muitas licitações
não recebem a assinatura ou o meu carimbo, tá? Então é natural que seja assim, mas eu espero, vereador, que da próxima vez eu possa vir com mais e melhores esclarecimentos sobre as demandas que aqui estão. Estou muito honrado de estar aqui, tá? Senhor presidente, eles me citaram, de acordo com o regimento, eu tenho direito... 2 minutinhos, tá? Vou ser bem breve, senhor presidente, não vou nem gastar 2 minutos, mas como eu fui citado, e fui citado, né, 2 vezes, um vereador, que eu não vou citar para não ter direito da palavra, falou que não concordava com a minha fala, né, o outro nobre colega vereador, que eu tenho admiração muito grande pela sua capacidade intelectual, falou comigo, né, que também não concorda, né, talvez aqui desse tempo, só que eu queria dizer uma coisa que me marcou muito durante o período eleitoral. Quando eu estava fazendo campanha, né, isso me deixava muito angustiado, porque as pessoas não vinham para essa casa, não vinham aqui na Câmara. Por quê? Porque metia o pau, falava que não era lugar, que dava confusão. Isso vem acontecendo. No entanto, nessa legislatura, a gente consegue perceber as câmaras cheias. E isso tem me incomodado muito quando a gente não tem objetividade com relação ao que vai tratar aqui dentro dessa casa. Não me esqueço do dia que a Isadora foi homenageada aqui, uma jovem de menos de 10 anos, e dormiu ali na homenagem. Eu estou olhando ali para o Guilherme, o trabalho abençoado que eles fazem no Núcleo do Câncer. Eu estou vendo o Renatinho aqui, que dá para ver que ele está ansioso para entregar a homenagem para o Guilherme, que ele está ali esperando, deve ter trabalhado o dia inteiro. Então eu acho um absurdo isso, a gente não ter um respeito com essas pessoas. Estou falando com toda a comunidade da Miragaia que está ali, né, que vai voltar, vai andar 10 quilômetros para chegar em casa, que veio aqui para poder ver o nosso requerimento, ver o nosso pedido. Então eu acho um absurdo, e é por isso que a casa não fica cheia. Então tem que partir da gente ter essa objetividade. Essa discussão, o secretário ele não foi convidado para participar dessa pauta específica na comissão. Ali eu acredito que a gente seria mais objetivo e conseguiria contemplar os anseios na comissão. E a partir da comissão, concordo, tem que vir para cá mesmo, mas sermos objetivos. Então, assim, isso me deixa realmente chateado, e eu fiz um compromisso. Como mais votado, o homem mais votado da história dessa cidade, falei que ia estreitar o vínculo entre população e Câmara Municipal. E vocês podem ter certeza, eu vou lutar para fazer isso, incansavelmente. E, mais uma vez, muito obrigado por todos vocês que estão aqui. A palavra é o vereador Renato. Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao público presente, aos nobres vereadores. Quero agradecer ao... Homem. Existe homem e mulher. Vereador, vereadora. Posso continuar? Posso continuar, presidente? Senhor presidente. Senhor presidente, posso continuar? Vereadora Soninha, vereador Samuel, por favor. Respeito, não, pera só um minutinho. Ele já falou uma coisa aí no início, tá, desvalorizando todos vereadora, aqui, vamos deixar o nosso colega falar, que na época, é o mais simples, mais humilde, e pede a palavra por último. A Aline falou comigo, esse Samuel vai querer se virar. Depois da palavra livre, a senhora pode falar o que a senhora quiser, vereadora. Comigo. Então, depois da palavra livre, você pode falar o que você quiser com ele. Vereador Renato, com a palavra. Quero agradecer ao secretário Salomão, que veio aqui tirando suas dúvidas hoje. O Samuel falou, né, tirou minhas falas aqui. Eu acho uma falta de respeito. Estamos aqui há mais de 2 horas. Né, eu sei que, né, ele veio aqui para tirar nossas dúvidas, isso aqui é um debate. Mas eu acho que nós deveríamos trazer as perguntas já prontas, para não ficar saindo do foco. Estamos aqui mais de 2 horas e meia falando as mesmas coisas. As perguntas inicial foram respondidas? Foram, mas estão sendo repetitivas novamente. Então, é uma falta de respeito, né? Igual eu estou morrendo de vergonha aqui, convidei o Guilherme para me receber a sua moção. Então, eu acho assim, para ter mais, né, compromisso com a população também, porque a pessoa vem cá hoje, fica 2 horas e meia. Ela não vai querer voltar aqui mais. Eu acho que a gente tem que ser, né, objetivo na fala e resolver. A gente pode ficar aqui até 5 horas da manhã discutindo, porque nós somos pagos para isso. Mas temos que ter respeito com a população que está aqui nos assistindo. Eu quero falar aqui sobre os 9 cargos, vou ser bem breve também. Vou ser criado 9 cargos. Eu estou vendo aí nas redes sociais pessoas falar: vereador vai votar mais 9 cargos, vai gerar mais gasto para a população. Nós temos que ter um pouco de empatia, também um pouco de respeito com quem pagou para fazer o concurso. A pessoa pagou, estudou, fez o concurso 2020, até hoje não foi chamado. Então, agora chegou a hora deles serem contemplados para ocupar essas vagas.
talvez a antiga gestão poderia ter chamado essas pessoas para poder ocupar esses cargos. Ele não chamou porque às vezes não tinha essa visão que o prefeito atual tem. Não estou aqui defendendo o prefeito, estou sendo justo. Talvez se ele tivesse essa visão lá na última gestão, talvez a creche teria o horário seu ampliado, a farmácia municipal estaria com o horário ampliado, a Secretaria de Saúde estaria com o seu horário ampliado. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, quem está falando aí que a gente vai criar mais um cargo aí. Eles trabalham 30 horas semanais, 6 horas diárias. Será que essa pessoa que está julgando, criticando, gostaria de pegar no serviço 6, 7 da manhã até 10 da noite? Acredito que não. Então temos que rever, não é puxando o saco de prefeito, como falei aqui, mas vamos pensar também nessas pessoas que fizeram concurso público, já venceu o contrato deles, foi prorrogado por mais tempo, vai chegar em 2026, se não for aprovado, vão perder o dinheiro que eles pagaram para fazer o concurso. Eu sei que minha carinha vai sair amanhã nos jornais, não tem problema. Eu estou pensando aqui nessas pessoas que fizeram concurso, que pagaram e querem trabalhar. Não vamos ser mais objetivos, vamos respeitar a população também que está aqui assistindo a reunião. E, se o presidente puder também adiantar um pouquinho para entregar a moção para o Guilherme, para socorro ali, porque estão aqui representando o núcleo do câncer, uma entidade que atende a população com muito carinho, com muito zelo. Igual eu falei, a gente pode discutir até amanhã de manhã, não tem problema, mas a população merece respeito, o pessoal está querendo ir para casa, fazer janta, então a gente está perdendo o foco, a gente está discutindo, e nós mesmos estamos fazendo fake na Câmara Municipal, então vamos ter mais respeito e pensar no próximo. Obrigado, senhor presidente. A parte, o presidente... Não, eu não vou entrar nessa vai, no vereador, eu vou pedir as considerações finais. Vou pedir as considerações finais do secretário aqui. Dar uma sugestão para o senhor, para os vereadores. Não é a primeira vez que acontece esse tipo de fala aqui, de trazer as pessoas para casa, para a Câmara, falta de respeito realmente. E usar esse termo, vamos fazer homenagem às pessoas que estão dormindo aqui e tal, está cansado. Todo mundo está cansado, nós estamos cansados, nós trabalhamos o dia todo também. Só que assim, e eles entendem isso. Nós não podemos perder a nossa principal função. Vereador, eu pedi a parte. Interromper vocês dois. Não, eu pedi a parte. Deixa eu interromper vocês dois. Eu vou falar. A moção é no meio da pauta ainda. Eu sei, mas o povo espera da gente. Porque a senhora isso aqui é uma casa de leis. Isso aqui é uma casa de leis. A senhora falou 4 vezes. A gente não está aqui para fazer distribuir. A senhora falou 4 vezes. Isso é uma covardia com quem veio, porque sabe que hoje tinha votação importante. Foi a que mais falou. Ela falou 4 vezes. Hoje é dia de votação importante, vocês colocaram essa moção para poder fazer o quê? Para encurtar o prazo de debate? Não, nada disso. Isso aqui é uma casa de leis, não é uma casa de distribuir moções. Com todo respeito, você entendeu? A gente está aqui para poder defender o dinheiro público, defender o povo. Sugestão. Renato, parabéns pela sua colocação. Tá? Só para completar que as considerações finais, o secretário, por favor. Tem votação? Pessoal, reitero meus agradecimentos, é uma honra estar aqui. Agora, antes de terminar, um último ponto. A última vez que nós fizemos uma alteração do número de cargos na prefeitura foi em 2010. O censo de 2010 trazia para a gente uma população de 93.981 habitantes. Hoje nós estamos com 107.832. Fazendo uma conta bem de padeiro aí, com todo respeito àqueles que nos fornecem aquilo que é mais importante na nossa primeira refeição, nós aumentamos aí a população de Tocantins. Nós pegamos a população de Tocantins de 2010, do nosso município vizinho, pegamos ela toda e colocamos aqui dentro. E não aumentamos em nenhum o número de servidores. Só para ilustrar, a gente gosta de estudar, lá em Tocantins tem 34 servidores nesse modelo. Nós temos 200, lá tem 34. Ou seja, a necessidade de nós aumentarmos um pouco seria bastante necessária. E, por fim, eu não poderia deixar de agradecer, porque muitos dizem, na minha passagem de extremo orgulho pela Escola Estadual Raul Soares, que eu tenho muito orgulho de ter passado 23 anos lá, e lá estão meus 3 cargos, são 12 anos de direção. Nesses 12 anos, a própria comunidade entendeu que o nosso serviço foi bem prestado.
mas eu sempre atribuí isso àqueles que estavam do meu lado. Sempre me considerei um diretor menor, mas tive a oportunidade de escolher os melhores para que estivesse comigo. Na Secretaria de Administração eu não escolhi, mas Deus me deu a felicidade de ter os melhores comigo. Se lá eu tiver algum sucesso, eu atribuo totalmente àqueles servidores que estão lá me ajudando. E se o fracasso vier, vocês podem ter certeza que está comigo. Tá certo? E é por isso que eu respeito os servidores, vou lutar por eles até o fim, e se Deus me der forças, eu não saio daquela secretaria sem concluir o plano de carreira dos nossos queridos e estimados servidores. É isso. Obrigado. Obrigado, secretário.